Shalom, shalom, shalom. Eliseu do Ministério Beitiel. Vamos à terceira e última parte desta ministração chamada Paternidade Bíblica. Paternidade Bíblica. Vejamos então. Recapitulando, na parte 2, nós tratamos sobre a divisão 3, 4, 5 e 6. Na divisão 3, nós tratamos sobre a herança do pai. No tempo dos juízes, onde o povo não conhecia o Senhor Yahvé, e o legado positivo e negativos que dos pais e os antepassados, que eles recebem, todos nós recebemos. Divisão número 4, nós tratamos sobre o coração do pai. E na oportunidade falamos sobre a história de Elias e Eliseu, e a questão da porção dobrada de realizações sobrenaturais. A herança que foi deixada. A divisão 5 trata sobre a aliança do pai, que é a circuncisão do coração do filho a Deus, assim como fizeram Arão, Jesus, João o batizador e outros mais. Divisão número 6, a voz do pai, ouvir Deus falar, aonde o pai testifica ao filho a sua filiação, através ou por meio da adoção. Nós tratamos sobre o exemplo de Pedro, Cefas, e como ele também recebeu aquela porção generosa do Senhor de revelação da parte dele. Vamos seguir então, irmãos, tratando sobre o item número 7, a divisão número 7, que trata sobre o amadurecimento do pai. Bem, como é que Deus, o Pai, amadurece o seu filho? Então, veja bem, Deus envia o seu filho ao deserto, logo depois de ser batizado, certo? Então, a única coisa mais forte que o calor é a tentação que o filho passa. Por quê? É um processo do deserto que o pai aflige o filho e vai destacar o nosso desejo por crescimento e intensifica nosso desejo de completude no Pai. Assim como está escrito em Mateus 4, o 4 e o versículo 7. Está escrito, disse Yeshua na tentação, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Também está escrito lá no verso 7, não tentarás o Senhor teu Deus. Então, note bem aqui que é o sopro do vento na solidão, no deserto, que nos faz ávidos pela presença do Pai, que é Deus. Então, Jesus utiliza a voz do Pai para rebater a oposição satânica que ocorre quando ele está cheio, pleno do Espírito Santo de Deus. Nós, inclusive, observamos que no deserto, o Senhor Jesus fala: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Então, note que Yeshua utiliza todos os textos contidos em Deuteronômio. Então, ele cita a palavra de Deus, que está escrita, testada, aprovada no deserto por ter sido usada por Moisés. Então, Jesus, Yeshua, levou consigo a voz do Pai ao deserto. Ele obedeceu única e tão somente ao Pai. Aqui nós vemos também que Josafá, observe o que ele escreve em 2 Reis, capítulo 3, o que é descrito. Perguntou, porém, Josafá: não há aqui
algum profeta do Senhor para que consultemos o Senhor por ele? Respondeu um dos servos do rei de Israel: Aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Disse Josafá: Está com ele a palavra do Senhor. Então nós observamos que a memória de Eliseu está sempre associado a grandes milagres, mas de forma mais destacada com um serviço leal, submisso, prestado por ele ao seu pai espiritual, Elias. Então Eliseu não é reconhecido como grande profeta ou excelente pregador, mas como servo exemplar. O maior dentre vós será o vosso servo. O que está dito lá em Mateus 23, versículo 11, por Yeshua. Então, nós destacamos essa qualidade do filho espiritual, tá bem? Vamos ver o que também escreve a respeito de Yeshua. Lucas 2, 51 e 52. O texto diz: E desceu com eles para Nazaré, e era-lhe submisso. Quem? Yeshua. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração, e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Então, observe que desde o nascimento dele, com 12 anos de idade, ele faz o seu bar mitzvah. E depois disso, de 18 anos depois, é que ele é ativado no Rio Jordão. E aí começam a fluir dos seus lábios, cheios do Espírito, no templo, como havia acontecido, começa a retomar todos esses anos de silêncio ministerial que o Senhor o preparou. Observe aqui que há uma submissão, sim, de sua mãe Maria e de seu pai José. E ela foi necessária para que Jesus pudesse, então, ouvir a voz do seu pai quando foi ao Rio Jordão ser batizado. Sem este processo, amados, não teria ele sido promovido à condição de filho do Pai. Amém? Então, observe aqui, nós vamos passar para sobre estas vestes sacerdotais. Vamos tratar sobre isso agora. As vestes do Pai. Então, Jacó, nós tomamos como exemplo, ele deu ao seu filho, a Yosef, ou José, um manto de autoridade e graça, feito com o quê? Com o tecido do amor, do esforço e do tempo. E José, que recebe aquele manto de autoridade do seu pai, ele serviu, entre aspas, aqui com honra e fidelidade a Deus. Quanto mais ele se aproximava, ele vestia aquele manto, mais ele se aproximava de Deus. Então, assim foi costurado o seu relacionamento entre pai e filho. Então, muitas pessoas buscam o poder da unção sem as vestes de um pai espiritual. E assim, elas são incapazes de atuar com a verdadeira autoridade espiritual. Por quê, irmãos? Porque por não estarem vestidos adequadamente. Eu não sei se você está compreendendo aqui que é importantíssimo essas vestes sacerdotais. E nós vemos aqui que em Números 20, do 23 ao 28, as vestes foram criadas para abrigar, para reter também o óleo derramado sobre Arão, onde o Senhor Deus derramou sobre ele. Pois assim os filhos poderiam recebê-lo como herança. Ficou impregnado de unção. Então, ao se passarem as vestes de pai para o próximo filho, né, na linhagem,
O óleo estava impregnado no tecido. A veste então recebia este óleo de cada sumo sacerdote com o passar das gerações, saturando cada vez mais do óleo da unção. Vejamos um texto de Êxodo 29 que está dizendo que as vestes santas de Arão passarão a seus filhos. Devo notar aqui, ó, passarão a seus filhos depois dele, para serem ungidos nelas e consagrados nelas. Em que parte? Nas vestes. 7 dias as vestirás o filho que for sacerdote em seu lugar, quando entrar na tenda da congregação para ministrar no santuário. Então, observe aí que ficava completamente impregnado de óleo da unção de geração em geração. Vejamos, então, mais adiante, o que nós estamos dizendo aí. No caso de Elias e Eliseu, nós sabemos de toda a história, né, que Elias estava com a 12ª junta de bois, arando, quando Elias passa por Eliseu e toma do seu manto e coloca sobre as costas de Eliseu, que trabalhava, né? Então, foi o manto de um profeta que tornou Eliseu um profeta. Está entendendo? A ligação espiritual é destinada ao que? A mudar a vida do filho espiritual. Então, Eliseu recebe esta porção dobrada do Espírito do seu pai quando este foi arrebatado por aquelas carruagens e ele foi num redemoinho, tá certo? Então, vejamos o texto aí que diz, segundo Reis capítulo 2, do que eu me referi agora. O que vendo Eliseu clamou, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais o viu. E tomando as suas vestes, rasgou-as em 2 partes. Então, ele recebe a unção e as roupas dele, ele rasga para receber as novas. Por quê? Porque naquela capa de Elias estava o óleo, que entra em contato com o seu corpo e aí vai impregnar o seu corpo daquela unção. Por isso que Eliseu não foi ungido com óleo, mas as vestes do seu pai espiritual, que no caso aqui é Elias, né? Ele é atingido, é coberto por aquele ministério. Foram colocados sobre os seus ombros. Quando ele colocou, aquilo o impregnou. Tá bem? Vamos tratar aqui sobre a unção agora. A unção do Pai, que é a divisão número 9 aqui, a nossa, né? Observe bem o Salmo 133, nós vamos compreender exatamente o que está acontecendo sobre esta unção. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Veja aqui que há um sentido de cima para baixo, que começa a fluir do quê? Da cabeça, depois desce sobre a barba de Arão, e por fim, aonde chega? Nas golas das suas vestes, ou seja, vai impregnar as vestes de Arão. A gola das vestes sacerdotais, irmãos. Então, vamos observar bem isto e vamos falar mais sobre isso. Então, aqui nós tiramos aqui a cabeça só para mostrar aqui as vestes, tá certo? Então, a unção era passada de pai para filho pelo óleo retido nas vestes do sumo sacerdote, pelos filhos, quando recebiam de seu pai, Arão. Observe Lucas 24, 49, diz,
Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos. Olha as vestes aí, de poder. As vestes vindos, né, sobre eles. Então, é claro que o primogênito dos filhos de Arão receberiam essas vestes como herança, assim como cada um de nós, tá certo? Vamos observar aqui a igreja é o novo homem. Por que o novo homem? Um só corpo. Por que um só corpo? Porque nós temos acesso por um só Espírito. E aqui a imagem está representando o quê? Que foi distribuído este revestimento sobre todos nós por meio do Espírito. Então, não há unção, irmãos, fora da ligação com Cristo, porque o Espírito foi enviado por Yeshua, que ele vem do Pai, o Pai vos enviará. A única unção que nós recebemos foi derramado sobre a cabeça e ocorreu o que? Aquela unção foi derramado sobre o corpo, a igreja. Então Yeshua é ungido com aquele com o Espírito Santo e derrama igualmente sobre cada um de nós. E nós temos vários textos aqui que eu coloquei em evidência: 2 Coríntios 4:7, Isaías 52:1, 61:10, Romanos 13:14, Gálatas 3:27 e Colossenses 3:12. Tá certo? Então nós vamos ver o que acontece, que nós precisamos sim nós termos este pai espiritual, irmãos. E nós precisamos desse posicionamento. Veja 1 Pedro 5:5 e 6 que diz: rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Aqui não está dizendo velho como iracundo, não. Pessoas maduras. Outros sim, no trato de um para com os outros, singivos, olha aqui a cobertura. Todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos. Eu preciso ter o pai espiritual. Contudo, aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte. Então, a forma de nós recebermos os dons para o ministério, irmãos, é nós nos vestirmos e revestirmos de forma apropriada, conforme determina a palavra de Deus. Essa questão da paternidade. Vamos ver aqui essa questão da unção, que é muito importante, irmãos. Esta unção desce da cabeça até a barba. E eu queria frisar aqui, né, que a barba representa a maturidade da liderança. A barba não cresce no rosto de uma criança, irmãos. A barba só existe por conta de uma pessoa madura. Então a unção não serve a movimentos infantilizados. Me perdoe isso. De uma igreja imatura. Não é assim que funciona no reino espiritual. E nem a exaltação tola do talento individual ou de demonstrações prematuras da eloquência pessoal. Não é porque fala bonito, irmãos. A unção deve ser colocada sob uma liderança de uma igreja crescida e madura. Por isso, eu coloquei esta imagem aqui, de alguém que seja maduro. Então, se nós queremos ser exaltados por Deus, é necessário permanecermos sobre a mão de um pai espiritual no ministério, que o Senhor designou sobre cada um de nós, tá bem? Então, veja, por exemplo, no caso de Yeshua. Jesus possuía dons, não é verdade? Claro, sem sombra de dúvida. E olha só Hebreus 5:5. Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote. A unção não vem dele próprio, ele não se auto-ungiu, vamos falar assim, tá bem? Mas o glorificou aquele que lhe diz. Quem é que o glorificou? O Pai, que diz o quê? Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Então, não foram os dons de Yeshua que o qualificaram. Ele tinha os dons? Tinha.
Mas ele primeiro trata a submissão como algo prioritário na sua vida. Enquanto o filho, ele permanece na condição de filho. Então vamos aqui, irmãos, fazer mais um assunto que é esse relacionamento do pai. Então vejamos aqui nessa divisão número 10, nós vamos tratar sobre vários assuntos. Primeira coisa, que o pai, esse pai espiritual, esse pai de ministério, não pode ser empregado, como se fosse um empregado, a cumprir determinadas tarefas por alguma quantia. Ele não faz isso. Ele, antes de qualquer transferência financeira entre o pai e o filho, deve haver sim um relacionamento no Espírito Santo, tá bem? Então, vejamos então essa questão, a continuação sobre essa característica. O pai do ministério não exige dinheiro por haver relacionamento, irmãos. Precisa haver esse relacionamento para encarar essa paternidade. O pai do ministério não procura construir o seu próprio ministério por meio do filho, tá bem? Porque o pai do ministério é um homem de Deus, cujo coração está voltado para elevar os filhos, e não o contrário, tá bem? E não em assegurar servos para o seu próprio ministério, escravos. Não, não é este o sentido. O pai no ministério, ele procura o quê? Aumentar os ministérios dos filhos, é a herança dobrada que ele tem que focar, a fim de que abundem na graça concedida por Deus. Tá bem? E por fim, irmãos, o pai no ministério não é reconhecido pela estola que possui, mas pelo coração convertido ao filho. Lembra bem que esta unção vai transformar, converter o coração dos pais aos filhos, tá bem? Então vamos a mais um item aqui sobre a honra do pai, que é a divisão número 11. Êxodo 20, verso 12 diz: honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então, Jesus, ele faz a mesma citação de Moisés. Olha só bem, só que tem uma característica aqui. Honra teu pai e tua mãe, e quem maldisser, quem falar mal, quem denegrir a seu pai ou sua mãe, será punido de morte. Claro, evidente, irmãos. Porque a palavra honra, ela aparece nas Escrituras 146 vezes, sendo que em 136 versículos bíblicos ela se referencia. Vejamos então um texto que eu creio que vai esclarecer muito bem, tá bem, esse assunto aqui que está em Mateus 15. Ele, porém, lhes respondeu: por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Jesus aqui falando com os religiosos. E o Senhor Jesus continua aqui: porque Deus ordenou: honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou sua mãe será punido de morte. Mas vós dizeis, ou seja, houve um desvio aqui do sentido bíblico, né? Colocado pelo coração do pai. Se alguém disser a seu pai ou sua mãe, oferta ao Senhor aquilo que podeis aproveitar de mim, esse jamais honrará seu pai e sua mãe. E assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Hipócritas! Bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Observe aqui que Jesus está admoestando, advertindo os líderes religiosos do quê? Por sua falta de honra para com seus pais, porque nunca foi desta forma o princípio. Então, quando nós abandonamos, quando os pais abandonam, quando rompem o óleo derramado na liderança, não flui para o restante da igreja. Olha só bem o que Jesus afirma: quem vos recebe a mim, me recebe.
E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Observe aqui que tem uma unção de um para com o outro aqui. E em João 12 está dizendo: se alguém me serve, siga-me. E aonde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Nós já tratamos sobre esse assunto. E para finalizarmos, irmãos, nós precisamos aqui dizer isso, que olha só Isaías 58, os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações, e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas para que o país se torne habitável. Em outras palavras, se nós servirmos ao Senhor Jesus, não conseguiremos apenas a sua bênção, mas também a do Pai, que vai fluir do Pai para o Filho, e isso vai transformar toda a nação, e o país se tornará habitável. Com isso, irmãos, nós estamos finalizando a paternidade bíblica. Vamos orar nesse instante. Senhor, nós trouxemos aqui a tua palavra santa e poderosa. E eu quero te louvar, te exaltar, Senhor, e pedir para que cada um de nós, como filhos, possamos edificar, Senhor, este relacionamento entre pai e filho. Senhor, que esses fundamentos da tua palavra, de geração em geração, possa ser restabelecido e possamos reparar estas brechas, Senhor, para que possamos, Senhor, receber as tuas bênçãos e a tua graça. Senhor, em nome de Yeshua Hamashi, eu te adoro e te bendigo. Amém e amém. Louvado seja o Senhor.